Boa noite, estou aqui nos altos da Daniela, esperando o meu convidado Marcos Buzzi. Por enquanto, colocar aqui o tema da live, que é a candidatura dele. Vamos conversar com vocês, vamos bater papo, vamos falar sobre as propostas do candidato. Vamos falar mal do povo também, falar sobre essa semana, como é que estão as coisas, como é que está a candidatura. Oi, Cristina, boa noite. Já chegou o Marco, chegou rápido, meu Deus do céu. Que homem de gelo. Ele já chegou, não consegui nem falar da campanha Livros por Ração. Gente de Deus. Olá, seu Marco! Como que está? Tudo bem, meu querido? Olá, Francisco, tudo ótimo, tudo perfeito. Tudo jóia, boa noite. Boa noite também. Aproveitando o feriadão, como é que foi aí o teu feriado? Eu aproveitei um pouco para descansar e fazer algumas visitas que ainda estavam pendentes da campanha, né? Uhum. Mas tudo dentro do combinado já, tudo do planejado. Então, e agora está faltando pouco, né? São quantos dias para a eleição? É bom nós avisarmos. Então, nós avisarmos aos nossos será a eleição. Que ela está ligando que a eleição e eu se ligando muito sobre ela. Boa noite, Manu. Boa noite, quem mais entrou aí? Eu sou horrível para acompanhar aqui no celular essas letrinhas pequenas. Eu, às vezes, não consigo ver. Daí você não dá bola, tá, Marco? Porque o que, que acontece? Eu olho, eu converso contigo aqui, e quando eu ver alguma pergunta ou algo do gênero, eu venho para o computador, que aqui eu coloco uma letra um pouquinho maior, eu consigo enxergar o que, que as pessoas estão falando. Senão eu fico bem perdido. Sim. Então, e começando aqui a nossa live, quem puder, quem entrou agora, que está nos acompanhando, se puder dar joinha, sempre ajuda para dar um impulsionamento na live. Quem puder também compartilhar, fica ali aquela pessoinha com uma seta para cima, também ajuda as pessoas a chegarem aqui na nossa live. E vamos começar, seu Marco. Primeiro dizer que é muito bom campanha eleitoral, toda campanha eu conheço muita gente que eu carrego para o resto da minha vida. Espero que você seja uma delas. Então, Com dizer certeza. que você é uma das surpresas boas que eu tive aí durante essa eleição de 2020. E eu gostaria que você se apresentasse para os nossos amigos, os meus seguidores aqui. Quem é Marcos Buzzi? Marco Buzzi, desculpa. Perfeito, Francisco. Então, eu sou formado em Direito, tenho minha formação na advocacia, tenho meu trabalho na advocacia, tenho minha pós-graduação em Direito Tributário e em Gestão Pública Avançada. Eu trabalho para o Uhum. Estado de Santa Catarina, sou um servidor público e tenho toda a minha vida dedicada ou enraizada aqui em São José. Eu Uhum. morei, dos meus quase 39 anos, morei 6 anos em Joinville. Foi meu único tempo fora da cidade, e durante a minha Uhum. adolescência. Todo o restante foi aqui, minha base, minha infância e também depois a minha vida acadêmica em diante. Você cresceu em qual bairro aqui de São José, Marco? Eu cresci aqui no bairro Ipiranga, onde ainda resido. Estou Ah, de pertinho. mudança para o bairro Roçado, só para deixar claro. Tá. Vai ficar perto também, né? Ainda é São Sim, José. com certeza. Tem Com certeza. candidato que eu conheço aqui de pessoas que se candidataram por São José que atualmente estão morando Floripa, Palhoça, né? Então só está mudando de bairro, tá tranquilo. Sim. Quem tiver perguntas, é só colocar na caixa de comentário. Eu tentarei ler, porque o meu computador não está indo. Eu peguei o da minha filha emprestado, não está entrando, mas eu vou tentar ler aqui. O Kleber acabou de entrar, muito bem-vindo. Teve mais gente que entrou antes, que eu não consegui acompanhar.
E, assim, quem tiver perguntas, a caixa de comentários está aí. É só fazer que a gente vai lendo. Quem puder dar joinha sempre ajuda o pessoal que está na live. E os comentários também ajudam. A Samantha acabou de entrar também. E uma coisa que é importante, por que eu quis te convidar, Marco? E eu acho uma questão muito séria da tua campanha. Que é assim, hoje vivemos um Big Brother eleitoral. Né? Tudo virou um reality show. Então, perdeu-se muito da questão da racionalidade, das propostas. Hoje, pessoas mal educadas, às vezes, têm mais compartilhamento e mais engajamento e mais voto do que pessoas que são programáticas, que têm seriedade. E eu acho importante a gente acabar com isso. Nós temos que colocar a política de volta no espaço dela, que é o espaço da racionalidade. Certo? Não sei se você concorda. E como é que a gente faz isso, Marco? Pois é, Francisco. Infelizmente, muita gente tem se decepcionado muito com a política brasileira. E isso tem causado, tem provocado essa reação, né, então, do eleitor em ir em fanfarrões, digamos, da política. São personagens, às vezes, cômicos, né? Nós podemos, eu não vou citar os nomes, né? Por favor. Mas todos conhecem. E, infelizmente, isso não desenvolve ou não melhora a política, ela só vai piorar a política pública, a prestação de serviços ao cidadão. Nós precisamos, sim, juntar e fazer com que o eleitor participe, não só durante as eleições, mas também depois, na execução do prefeito, quando temos instrumentos de acompanhamento, nós temos mídias sociais, nós temos uma relação mais direta do eleitor com o político. Nós estamos hoje na mão do político, né? Na mão literalmente, ali no celular dele, no computador dele. Nós precisamos acompanhar essa execução do trabalho e, sim, ali fazer participar, fazer o nosso direito valer a pena. Eu não sei não sei se você concorda com essa minha visão, né? Que hoje é como se fosse um Big Brother mesmo. Você vê as pessoas, o tipo, como elas levam a política, não é um debate, ela é uma briga. É quem berra mais alto. Virou torcida isso de não futebol. só no Brasil. Parece uma torcida de futebol. Isso não só no Brasil, né? Quem está acompanhando os debates também das eleições norte-americanas também vê isso de forma muito clara, né? Que é aquela do tu interromper o teu adversário. E eu acho que a gente tem que sair desse campo. Nós temos que sair desse campo e mudarmos. Primeiro, aqui já colocaram, a Samantha já colocou teu número. Por favor, você tem que pedir voto também, né, meu querido? Também estamos aqui para isso. Marco Buzzi, qual é o teu número, Marco? O meu número é o 12555. Sou junto com o Moacir da Silva, nosso candidato a prefeito, o número 12. Ok. E me conta, qual é o principal motivo para você ter vindo para a política? O que te motivou? Então, eu sempre, como eu falei, minha vida profissional foi toda dedicada ao serviço público, né? Desde meu primeiro vínculo, ainda como estagiário no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, aqui no Fórum de São José, eu tive ali a experiência de trabalhar junto aos executivos fiscais, cobrança de IPTU, cobrança de ISS, né, do município, e ITCMS, desculpa, ITCMD, não, eu estou confundindo, eu trabalho hoje com ITCMD no Estado, né, ITBI. ITBI. Uhum. E me conta assim, Então, mas de onde que saiu de um servidor público para um agente político? O que deu o estralo? O que disse assim, agora eu vou para um outro campo? Esse campo não está sendo suficiente ainda para mim. Então, antigamente eu acompanhava a política como a grande parte da população brasileira, que é pela mídia social, pelo jornal, né? Só que eu entendo o seguinte, se eu quero um estado melhor, ou eu quero um Brasil melhor, um município melhor, eu preciso participar desse trabalho. Eu preciso fazer algo para valer. Eu não posso ficar esperando ou achando que só
a minha queixa ali na mídia social vai dar algum resultado, algum jeito. Eu preciso sim fazer algo para mudar. E como o nível dos nossos políticos, como já falei, não estava satisfatório, eu aí sim resolvi me dedicar a isso, apresentar a minha visão, o meu conhecimento, o meu conteúdo para melhorar a nossa sociedade aqui em São José. Daí, fazendo um gancho aí com o comentário da Manu, querem só o salário, a maioria sem propósito. Qual é o propósito do Marco Buzzi? Então, o salário não é o meu caso, porque no Estado, eu tenho a minha remuneração, eu vou trocar uma pela outra, eu não vou ter ganho, digamos. E eu tenho essa ideia de formar um Estado, um município, uma sociedade melhor para a gente. Eu vivo o município todos os dias, eu trabalho, muitas vezes, né, 80% dos dias eu uso transporte público do município, e eu Sério? vejo ali a falta de respeito com o cidadão. O que tu acha do nosso transporte público? Ele é deprimente. Deprimente. Primeiro, porque o aperto dentro das linhas de ônibus. Segundo, os horários que não são satisfatórios, né? E terceiro, não tem o mínimo de conforto. Num dia de sol, num dia de verão, o ar-condicionado não funciona bem desligado, né? Eu acho, às vezes, o sistema capitalista tem umas coisas que são muito loucas, né? Por exemplo, você querer que um trabalhador chegue disposto, animado, sem dar um conforto para ele no transporte da casa até o trabalho, é um complicador. Sim. Né? Você colocar Sim. ele em risco muitas vezes, a questão da segurança para quem usa transporte público, a segurança de marginalidade mesmo, e a questão do desconforto, da falta de horário, dele perder 15 minutos de sono, que ele poderia render mais. Eu acho tudo muito estranho, sabe? Eu sou um capitalista meio esquisito perto dos demais, porque eu enxergo isso como quando tu beneficia o trabalhador, tu aumenta a produtividade dele. Mas entrando no tema da live agora, seu Marco Buzzi, você conhece alguém que tentou abrir uma empresa em São José nesse período de pandemia? Se sim, como é que foi? Sim, eu conheço diversos, inclusive amigos meus, e que lamentaram ali, havia cruzes, né, carregaram uma verdadeira cruz para abrir a sua empresa, tiveram que, para sobreviver, trabalhar na informalidade de início, por conta do atraso, para não ter um prejuízo ainda maior. Então, quem perdeu ali? Ele perdeu a paciência dele, teve perda econômica, sim, ele não foi formal desde o início, e o município perdeu em arrecadação, porque o município não viu essa operação mercantil funcionando, né? Teve que trabalhar na clandestinidade. Ainda mais no momento de retomada, que nem agora, que nós precisamos de renda, de trabalho e renda. Eu acho que é um dos momentos mais críticos da nossa história como município. Então, as pessoas não conseguem nem trabalho, nem trabalhar como autônoma, né? Porque de forma legal. Estou falando abrir uma MEI, abrir uma ME, uma empresa individual, alguma coisa do gênero, que ela possa regressar ao mercado de trabalho. Sim. Infelizmente, a nossa prefeitura, desde o meu primeiro contato com ela, em 2003, né, 2004, ela sempre ela pareceu não acompanhar a modernização da informação que nós vivemos hoje. Muito há de ser feito, acionar ou assumir, adotar políticas de processos informatizados, onde o próprio contribuinte, o próprio cidadão, possa acessar de casa isso, providenciar ou dar o início, o start inicial de casa, abrir esse processo eletrônico e ali sim você ter um acompanhamento efetivo de onde o seu processo está. Eu, particularmente, tenho um processo administrativo na Prefeitura Municipal só para corrigir a grafia do meu nome, que está errada, e até hoje não foi corrigida. Como não é um problema que me causa prejuízos, eu não estou indo atrás, mas era algo que deveria ter sido arrumado e pronto, só na apresentação da minha identidade. Mas não, ainda o processo Sim, é está uma lá. coisa
simples. Muito simples. Tu tem que anos. provar que tu é tu e que teu nome é o que tu tem desde que nasceu. É estranho, né, para nós, né? É bem estranho. Trocou uma vogal por uma consoante, só isso. Foi um erro né? de digitação, E quem estiver acompanhando a live, por favor, dá joinha. Comentários com emoji sempre ajuda no algoritmo. Tem a tecla, tem ali o botão de compartilhar também. E uma coisa que eu acho estranha como empresário é um pouco esse bairrismo ao contrário que nós vivemos aqui em São José. Quando vem uma empresa de fora, ela vai gerar investimento na infraestrutura dela, vai gerar imposto, vai gerar trabalho. Porém, tudo que sobra disso, que é o lucro, ela não fica aqui. Esse lucro ele volta para a cidade de origem. Então, a valorização e muitas vezes o preço, né, que é cobrado dessas empresas maiores que chegam aqui com mais poder de barganha junto ao fornecedor, é que pequenas empresas, pequenos empresários, pequenos autônomos acabam quebrando. Então, nós não vemos o resultado dessa lucratividade e não valorizamos, muitas vezes, os empresários daqui. O que você pensa sobre esse aspecto burocrático e o que a gente tem que fazer no Legislativo, você tem que fazer a partir de 1º de janeiro para mudar isso, Marco? Então, Francisco, é algo que eu sempre critiquei. Nós oferecemos tudo à nossa visita em casa e deixamos quem mora na casa passando necessidade. O empresário josefense, ele já passa dificuldade para abrir uma empresa, como nós já narramos, enquanto quem vem de fora vem dizendo investir milhões para gerar tantos empregos e tudo mais. Ótimo, perfeito. Mas então venha e são bem-vindos. Sim, são bem-vindos, com certeza. Mas sigam estranhos, que seja o atendimento dele é imediato, ele é recebido pela prefeita aqui, quando ele vem investir. Agora, o nosso empresário que está gerando emprego e renda, o empresário josefense, ele tem que enfrentar a sala lá de início da prefeitura, a sala de atendimento ao cidadão, pegando fila, pegando toda a burocracia para abrir um processo de abertura e ainda assim demorando. Né? Ele não é estimulado a fazer. Inclusive, ele é estimulado a viver na clandestinidade. Né? Enquanto isso, grandes empresas vêm para cá com estímulos e, às vezes, até desmanchando, destruindo o emprego já existente. Na verdade, só está substituindo aquele emprego que vai deixar de existir para essa nova unidade mercantil. E o empresário daqui... e o empresário daqui, quando ele tem esse lucro, ele pega esse lucro, ele investe em carros, ele vai emplacar o carro aqui, ele vai comprar um terreno, um imóvel na cidade, ou na pior das hipóteses, numa cidade vizinha. Né? Ele não vai investir em São Paulo, ou no caso, como a autopista que nós temos aqui, que é uma multinacional, né? Ela não vai investir esse dinheiro que nós contribuímos, essa riqueza, que nós contribuímos como josefenses para ser criada, ela não vai para um outro lugar, ela fica aqui, quando é o pequeno e o médio empresário, que tem que ser valorizado. O empresário daqui. E falando sobre burocracia, né? Você comentou aqui, até eu fixei o comentário da Amanda, que ela é totalmente desconexo o processo de abertura, ela passou por 4 servidores, que não teve a resolução completa da situação dela. E o que eu queria dizer assim? A burocracia em si, ela não é algo ruim. Nem a burocracia, nem a informação, nem o amor, nem nada disso é ruim. O excesso de qualquer coisa nos faz mal. Então, o excesso de burocracia, você tem um processo ineficiente, sem uma orientação para o empreendedor ou para a pessoa que tem interesse, ele dificulta, né? Tem um processo que ele existe pelo próprio processo, ele não tem um fim, não tem um objetivo. E como que a gente pode eliminar essa burocracia sem colocar tudo a perder? Pois é, o jeito não é eliminar ela, né? Mas sim organizar essa burocracia. Nós tivemos a burocracia, ela foi...
Nós só temos que organizar, fazer uma gestão de processos dentro da prefeitura, trazer a informatização para o sistema, onde o cidadão, ao entrar ou protocolar um pedido administrativo, ele possa acompanhar dia a dia onde esse processo está, em que mesa ele está, em qual servidor ele está. Para aí sim nós conhecemos o organograma do sistema e acompanhar cada passo. Nós precisamos fazer isso. E parar aí sim com a burocracia da prefeitura. Hoje nós entramos com o processo, colocamos lá dentro o processo, dentro da prefeitura, e depois nós não sabemos em que mesa vai cair. Ele cai numa mesa e fica esquecido lá durante 5, 6 meses, 1 ano, né? Ou até 4 anos, como é o meu caso. Então nós precisamos sim organizar isso e estabelecer metas e diretrizes para o servidor. Só assim Inclusive, nós tivemos um exemplo bem claro aí do que é um processo sem burocracia nenhuma, que foi a compra dos respiradores. Não seguiu nenhuma burocracia, nenhum formalismo, não seguiu a lei. Foi pago antecipado respiradores que não chegaram até hoje. Então a burocracia ela não é de todo ruim. O formalismo, né, a questão de você saber como que vai ser o processo, os passos dele, não é algo ruim. Né? Você concorda? No caso dos respiradores ali, eu não tenho conhecimento afinco ali do que ocorreu dentro do processo. Mas com certeza houve ali um grande erro, pagamento antecipado. Né? O Estado não faz isso. De praxe não faz isso, pagamento antecipado, ainda mais eu trabalho há 20 anos. Não, eu trabalho há 20 anos com compra pública, nunca vi. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, né? Você deve ver mesmo. Você presta o serviço para depois receber. E nesse não, a ânsia foi tão grande que pagaram já adiantado para esses respiradores, que depois ainda teve o grande problema de ter sido importado por quem não era autorizado a importar esse material, teve brigas ali no direito privado, no caso. Então, houve um grande erro ali, claro que essas responsabilidades devem ser apuradas, né? Por isso, sim, a burocracia ela deve existir num nível razoável para que se possa ter um controle efetivo destes gastos, para que não se desperdice dinheiro público. Porque ela não pode ser tão grande que interrompa o trabalho, né? E também não pode ser mínima que permita desvio de dinheiro. E quando que a burocracia vira um excesso de burocracia, Marco, na tua vida, assim, no teu dia a dia? E o que você pretende como cidadão josefense eliminar como legislador? E fala teu número, muito bem lembrado, Thaís, muito bem lembrado, tem que falar o teu número, tá? Estamos em campanha, por favor. O número 12555, é um número fácil de gravar, Ótimo. muito tranquilo, né? Então, nós precisamos trazer, e por isso que a minha ideia de me candidatar, a minha formação, a minha pós-graduação em gestão pública avançada, me trouxe um novo olhar. Eu falo isso porque antes eu tinha uma visão, hoje eu tenho uma outra visão, uma visão mais de administrador, né, mais de gestor. Nós precisamos ver de onde saímos e para onde queremos chegar dentro da prefeitura. A gestão de processos, a informação, como ela entra e como ela vai ser tratada lá dentro. Né? Como nós podemos tornar ou fazer mais eficiente o sistema dentro da Prefeitura Municipal de São José. Para isso, nós precisamos investir pesado em informatização, base de informações, troca de informações com o Estado e a União, né, para facilitar o trabalho, e fortalecer instituições dentro do município. Né? Força da Secretaria da Arrecadação, a Procuradoria-Geral do município, para que nós possamos trabalhar em conjunto para formar ou melhorar o desempenho e o resultado do que nós devemos servir ao munícipe josefense. Uma questão que é bem interessante que tu comentou ali, fazendo um gancho, que é o seguinte: os grandes empresários são atendidos pela frente da prefeitura, né? E daí nós chegamos na questão que a burocracia
E o próprio processo, muito demorado, muito complicado, atinge mais os mais humildes e os mais pobres do que os mais ricos. Porque uma pessoa Sim. que ela tem como contratar um advogado, ou que ela tem como contratar um despachante para alguma coisa, ela vai ter alguém, ela vai pagar para alguém facilitar a vida dela, que o cidadão comum não vai ter. Certo? O que você Sim. acha? Isso aqui veio agora. Eu adoro que daí às vezes me dá uns insights aqui, eu começo a olhar para cima e me vem. O que tu acha disso, Marco? Que realmente é uma questão até social. Tu acabar com essa burocracia excessiva é uma questão social também? Sim, com certeza. O que acontece muito, e eu me deparava com essa situação quando trabalhava no Fórum de São José, onde chegava o cidadão josefense, um débito de IPTU da sua casinha humilde, né? E já débitos de 5 anos, até mais, né? Muitos já estavam prescritos, e nós precisávamos ali ter uma adoção social, acompanhar socialmente o cidadão. O cidadão não tinha, muitas vezes ele não tinha um emprego, ele era desempregado, vivia às vezes de assistencialismo, né? E devia lá o IPTU, que a prefeitura insistia em cobrar. Porque não partia da prefeitura ver ali com toda a sua infraestrutura, com a assistência social e tudo mais, ver a quem cabia quem alcançava o direito à isenção de IPTU. Então, ali você vê claramente o cidadão menos favorecido sendo ainda mais apunhalado pela prefeitura, por conta de um processo que ele às vezes dificultava, porque ele tinha que ir na prefeitura, entrar com um pedido administrativo de isenção. Esse pedido administrativo de isenção ele era longo, não se dava um jeito, não se encontrava mais o cidadão, né? Então, muitas políticas de combate à burocracia devem partir do próprio município. O próprio Até porque município já... tem gente que não tem nem endereço, né? Eu fico, às vezes, pensando Sim, assim, quando eu vou tentar fazer alguma ação dentro da prefeitura, sei lá, uma regularização, alguma coisa assim, eu tenho dificuldade. Com faculdade, sim. com especialização, com tudo, eu tenho dificuldade, às vezes, de entender como que vai ser o processo. E eu fico imaginando essas pessoas que não têm nem endereço, que elas moram em um local que não chega a correspondência, ou chega uma correspondência num ponto X. É quase impossível, né? Não tem como. Sim. É muito difícil. Gente, quem estiver... Pode falar, desculpa, te interrompi. Não, infelizmente, ter endereço hoje é um luxo, né? Nós temos, mas muitas pessoas não têm. Então, É nós verdade. Às precisamos vezes é uma olhar por esses realidade... menos favorecidos. É uma realidade que muitas das pessoas que nos acompanham aqui não sabem, mas tem muita gente que não tem endereço. E você já tentou entender como é que é o processo de abertura de empresa dentro da nossa cidade? Até eu poderia chamar a Amanda aqui, que a Amanda tentou abrir, quase desistiu, né, Amanda? Foi por pouco, mas a Amanda, ela tentou abrir, ela está bem afiada com isso. Tu sabe como é que é o processo? Olha, isso eu vou consultar até a Amanda, porque o negócio ali é tão difícil que eu não pude acompanhar. E a tua proposta no legislativo para ajudar o empresariado aqui josefense, qual é, Marco? Então, Quem já está com empresa constituída? A gente vai retomar, vamos conseguir abrir as nossas empresas, gerar emprego, renda, mas quem já está, que nem eu, que já estou aí há alguns anos no mercado, o que podemos esperar do candidato e do vereador Marco Buzzi? A minha ideia é tornar o processo administrativo de aberturas de empresas mais célere, colocar prazo, estabelecer metas para o poder público. É ele que tem que correr atrás do tempo para facilitar a prestação do seu serviço ou da sua abertura de empresa dentro aqui do município de São José. Nós não podemos deixar esse encargo para o empresário. Nós temos que puxar esse encargo para a administração pública. É ela que tem que correr atrás, não o munícipe ali, o josefense. Não o E assim, contribuinte. mas quem já tem a empresa, qual é a tua proposta? Aqui, a da abertura é reduzir a burocracia.
E para quem já está com a empresa aqui em São José, tu tem alguma ideia do que pode fazer para esse empresário empregar mais, né? Que é a parte que nos interessa, esse empresário não mudar de município, que tem algumas coisas aqui sobre os impostos que é estranho, né? O ISS para alguns setores ele é maior do que os municípios vizinhos. A questão de mobilidade é muito estranho, isso que a gente conversou ainda há pouco, isso na minha visão, né? Para quem tem um comércio varejista, que é mais fácil uma pessoa da fazenda do MAC chegar ao centro de Florianópolis do que ao bairro do Cobrasol. Muitas vezes é mais fácil uma pessoa que mora na Serraria chegar no Cobrasol. A fazenda do Max ainda o ônibus passa por dentro. Tu tem alguma ideia, tem alguma proposta, meu querido, para isso, então, para facilitar a nossa vida de empresário? Então, é uma visão mais global, né? Nós precisamos, primeiramente, essa questão da mobilidade, ela é causadora de prejuízos a todos, né? Não só ao empresário, ela causa prejuízo para o empresário, causa prejuízo para o cidadão, causa prejuízo para todo mundo. E isso porque nós não investimos num transporte público eficiente. O nosso estímulo é para que o cidadão ande de carro, a partir do momento que você não interliga municípios com um sistema efetivo de transporte público. Outra questão, São José é a quarta população do estado e a quinta economia do estado. Nós não temos aqui um Instituto de Planejamento Urbano, a exemplo da Prefeitura de Florianópolis, Joinville, Blumenau. Lá você tem um instituto, uma companhia de planejamento urbano da cidade. Aqui nós não temos isso. Aqui é feito de forma amadora o planejamento urbano. Nós precisamos dotar esse instituto com engenheiros de tráfego, urbanistas, fazer uma verdadeira transformação da cidade. Ela precisa se desenvolver e pautar o seu transporte, a sua mobilidade no transporte público, em outros modais como bicicletas, valorização do pedestre, facilitar para o pedestre se locomover no município. Hoje em dia, um cadeirante não consegue trafegar pela... e a questão até... E a questão até do centralismo, né? Você ter todos os serviços públicos e comércio no seu próprio bairro, não sair muito da sua região. E agora uma pergunta da audiência. Está solteiro? Estou brincando, Marco, não precisa responder isso, não. A pergunta que o pessoal quer saber é sobre vaga de creche. Assim, é um assunto primordial para as mulheres trabalhadoras, né? A questão das vagas, delas poderem confiar os seus filhos num sistema que funcione, para elas poderem trabalhar. Isso é primordial em qualquer lugar do mundo. Qual é a sua posição? O pessoal está pedindo para aumentar um pouco o teu volume, a tua voz, ô Marcos. Pode berrar que eu não me ofendo. Pode falar bem alto que eu não me ofendo. O pessoal está dizendo que não está conseguindo te ouvir bem. Mas sobre as vagas de creche, o que você tem como proposta? Qual é a tua posição? Então, a creche, a primeira infância, né, ela precisa ser criada, atendida toda a demanda do município. Nós não podemos deixar nenhuma criança sem o atendimento. Não é pela criança, mas sim pelos pais. Os pais muitas vezes têm que escolher quem pode trabalhar ou quem não pode para ficar com a criança. Então, a creche ela deve servir ali em tempo integral durante o período de trabalho dos pais, né? Porque o pai, quando trabalha, às vezes ele deixa com a avó, que muitas vezes também precisa trabalhar. Então, é contraproducente você continuar com esse sistema limitado como é hoje em dia. Nós precisamos, sim, aumentar o número de creches, de vagas para atendimento dessas crianças, nem seja alugando imóveis, mas a gente precisa atender isso, é a prioridade básica. Tem que atender essas creches e atender a saúde dessas crianças, inclusive com acompanhamento de assistência social, porque muitas das vezes é ali que nascem os grandes problemas sociais da criança. Ela está ali desamparada muitas vezes. A questão assim, voucher, tentar fazer parceria público-privada, você acha que é viável ou não?
nesse primeiro momento, até sair uma pública, Sim, né? Tu sim, com conseguir atender certeza. publicamente. Com Eu digo certeza, que porque ali nós precisamos de atendimento imediato, né? eu digo que, na minha percepção, a questão das vagas de creche, elas são urgentes. Eu acho que é um dos temas mais urgentes dentro do nosso município, porque engloba a emancipação feminina. A maioria das pessoas que cuidam das crianças que não trabalham são mulheres, então está muito relacionado a várias coisas, ao empoderamento, né, feminino, a questão da retomada econômica, porque mais gente trabalhando é mais gente almoçando em restaurante, as mulheres tendo que se arrumar para ir até o trabalho. Então, eu acho imprescindível, né, essa questão. É um direito da criança e da mãe trabalhadora. E uma coisa que pouca gente sabe, ou que eu não sabia, é que você já fez parte da causa animal dentro da OAB aqui em São José. Quais são as suas propostas? Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por essa causa. É uma Sim. causa que mexe muito comigo. E qual é a sua visão, quais são as suas propostas para as protetoras e para os demais cidadãos que gostam desses pequenos? Gente, quem quiser dar joinha, pode dar joinha, Tia Marli. Adorei, obrigado. Bom lembrar. Então, Francisco, eu acho que não há ser humano que não goste de cachorrinhos, de gatinhos, desses bichinhos tão queridos, tão simpáticos, que trazem alegria e felicidade a nós todos os dias. Eu tenho as minhas meninas aqui, são cachorrinhas, a Mel e a Frida. O nome, como é que é? Mel e Frida. Mel, A Frida é de quem? É Frida da Frida Kahlo? Frida de alemão, porque ela é uma Dachshund, né? Então, a Aham. salsichinha. É Aham. uma raça já alemã e Frida significa aqui protege. Né? Ai, Eu que tenho a Mel legal. também, que é uma Yorkshire, e tenho também a Lola, que é uma vira-lata muito simpática, Que né? Que é a show, maior de cara. todas. Tu tem que colocar É mais uma, foto é com uma ela. felicidade. Eu fui ver uma Sim. foto tua com o cachorro, porque daí eu fui fazer uma pesquisa para saber o que eu perguntava para ti. Daí eu vi você com uma foto com os cachorros e falei, nossa, que incrível, eu não tinha esse conhecimento. Mas, e voltando às propostas, pelo amor de Deus, que a gente começa a falar de cachorro, de Sim. Frida, nós estamos passando uma situação aí bem ruim com a autopista Litoral Sul, né? Que é o próximo tema que a gente vai abordar. E é uma coisa que está mexendo muito com muitos protetores e pessoas que gostam dos animais. Mas eu já começo quase a querer chorar, porque daí eu lembro dessas cenas que eu vi nos últimos dias. Mas vamos voltar, amigão. Vamos voltar aqui para a live e para a tua candidatura. Quais são as tuas propostas para a causa animal? Então, quando eu fiz parte da comissão temática dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São José, eu e as demais colegas pudemos trabalhar pela criação da Diretoria do Bem-Estar Animal aqui em São José. Infelizmente, ela foi criada e só existe basicamente no papel. Foi colocada uma diretora nessa diretoria e o trabalho acaba sendo um pouco módico, ainda um pouco aquém do necessário, muito aquém do necessário. Nós precisamos estruturar essa diretoria, quem sabe até pensar em uma receita vinculada direta, e sem ficar dependendo do gestor municipal. Então, ela precisa esse dinheiro entrar ali para que a diretoria possa adotar as atividades sem precisar ficar chorando, mendigando recursos ao prefeito de plantão, né? Nós precisamos criar urgentemente aqui um hospital público veterinário para atendimento desses bichinhos. Inclusive, é uma questão de saneamento de saúde pública. Né? Concordo. Você vai para as regiões mais afastadas do centro da cidade, você vê esses bichinhos como espalhando doenças. Você precisa atender esses bichinhos, essas criaturas são indefesas. Então, e até mesmo para servir de cadastro ou servir de
amparo aos nossos cuidadores, nossos protetores. Nós precisamos vincular isso. Sim. Eu quero te fazer um convite. A Iriana colocou aqui um link que é o termo de compromissos que a Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais da OAB fez. E eu quero te fazer esse convite extensivo, a que ela colocou, acessar o link, ler, se você concorda com o que está lá, e eu gostaria de colher a tua assinatura. Se você concordar e se comprometer no teu mandato a defender a causa animal. E o DBEA tem que deixar de ser uma política de governo e passar a ser uma política de Estado, né? Do município, não do governo da Adeliana, nem do governo do próximo que entrar, mas uma política de Estado. Nós temos aí uma ação do Ministério Público desde 2009, obrigando o município a fazer a diretoria, com uma série de medidas que deveriam ser tomadas, que não foram, e é uma pena. Eu acho isso uma pena e reflete muito no momento atual que a gente está passando. Né? E pelas pessoas também. Sério? Iriana, olha só, já temos uma assinatura. Iriana, já temos uma assinatura. Me cobre, por favor, me cobre, que eu vou lá na casa do Marco, ou o Marco vai lá na minha casa e ele vai assinar esse termo. Muito obrigado por apoiar a causa animal, a causa pet aqui no município, Marco. É um dever nosso. É um dever nosso com todas as espécies, né? E, meu querido, então, continuando nessa causa aí do ambiental, por assim dizer, o que você propõe para o meio ambiente do nosso município, inclusive, principalmente, as nossas praias e os nossos rios? Nós temos muitas praias em São José que não são utilizadas por causa da poluição, e rio mesmo, tem o Rio Araújo, que tu não sabe dele. Ele é muito cinza. Tu tem alguma proposta para isso, Marco? Então, primeiramente, nós precisamos abordar os fatores que estão poluindo tanto o rio quanto o mar ali. O mar, claro, nós vivemos numa baía, ele vem poluição de todos os municípios da região. Nós precisamos ali sim cobrar da Casan, que é quem detém a prestação de serviço público, que resolva isso, de forma até imediata. Quanto aos rios... Mas aí... Sim, pode... eu só tenho uma coisa a dizer, assim, quanto a ficarmos numa baía, se cada município ou cada pessoa fizer a sua parte, resolvido o problema. E a questão da esgoto plugado em rede fluvial, que são os motivos maiores da nossa poluição, elas não são responsabilidade da Casan. Né? Isso é responsabilidade mesmo do município, ele tem que fiscalizar e tirar. Então, se nós fizermos cada um a sua parte, como município, como cidadão, eu acho que o problema se resolveria, né? Mais facilmente. Tem que cobrar a Casan, óbvio, em ampliação de rede de esgoto, em tratamento, mas também temos que fazer a nossa parte. Está sendo atendido, né, com o sistema. Mas com certeza... E eu te interrompi. Eu quero pedir desculpa, eu te interrompi. E vamos continuar agora falando do rio, dos rios. Então, o Rio Araújo, nós não podemos nos queixar dos outros municípios se nós temos aqui em São José o Rio Araújo, que entrega para o mar uma água cinza, quase sólida, né? Nós precisamos ali identificar onde está sendo lançado esses detritos, essa sujeira, esses poluentes, e aí sim, multar quem vem fazendo isso de forma irregular, né? Estabelecer uma forma de bloqueio, de travamento desses resíduos para que não entre no rio. Aí sim nós podemos ter um rio, no mínimo, saudável, com o mínimo de vida possível, né? E também não existe isso, nós como vivemos numa baía,
próximos a um morro, não existe isso de jogar fora, né? A pessoa que joga o esgoto no rio volta para ela mesma. E é incrível o potencial turístico perdido pelo nosso município por não ter a natureza preservada. Então, muitas vezes, tu não conseguir fazer um passeio numa beira-mar ou numa praia pelo cheiro que vem dela, odor, né? Pelo odor, exatamente. E você tem alguma ideia, agora fazendo uma pergunta bem capciosa. Essa é uma pergunta estranha para um candidato a vereador, mas vamos tentar, vamos ver se tu consegue me ajudar a elaborar isso. Tem alguma forma, você enxerga, de nos proteger, como josefenses, de fake news, desse excesso de informação, ou seja, de neurodireito? Assim, você acha que tem alguma forma? A eleição agora está mostrando mais uma vez para que veio, né? Tem muita notícia sendo divulgada falsa, algumas verdadeiras que eu preferia não ter lido, que é a próxima pergunta que eu vou te fazer até. Mas tu tem alguma ideia de como é que podemos preservar os nossos cidadãos disso? Infelizmente, as fake news elas se espalham pelas redes sociais, pelos canais de comunicação não oficiais, né? E outra coisa é o seguinte, nós precisamos investir em educação. Com a educação nós vamos gerar o cidadão vai ter o senso crítico de pesquisar e ir atrás da informação verdadeira. E não acreditar em tudo que chega no celular dele. Né? Só assim nós teremos o combate efetivo às fake news. E claro... E ao excesso? Sim, pode ser. E ao excesso de informação? Sim, o excesso de informação muitas vezes é falacioso, né? Então vem a informação, nós precisamos organizar essas ideias, essas informações que chegam até nós. Muitas vezes ela até tem um fundo verdadeiro, mas ela é cercada de artimanhas ali que nos fazem pensar de outra forma. Então, por isso que eu gosto da Amanda. Eu gosto da Amanda que ela já deu o poder de síntese, aqui ela parece twitteira, educação crítica e emancipadora. Pronto, se a gente tiver isso para tirar o excesso de informação que vem, eu sou um que acho que temos que dar um tempo de celular e redes sociais todos os dias, né? E a Thaís nos lembrou que é a hora de falar um número, Marco. Número 12555. 12555. Marco Buzzi, para vereador aqui em São José. Quem está acompanhando a live, que concorda com o conteúdo programático dele, com as ideias dele. Quem quiser ter mais informações, como é que faz, Marco? Pode ir para qual... Pode acessar as minhas mídias sociais. Instagram é advogado Marco Buzzi 12555 e o Facebook é Marco Buzzi. Eu tenho 2 páginas no Facebook que andam paralelas, né? Então uma publicação vale na outra também. Né? Uma página já está lotada, então eu tive que criar uma segunda página nessa eleição. Que bênção. E uma pergunta para o advogado agora. Um funcionário público pode usar a estrutura do prédio público para ter relações sexuais com seu subordinado? Claro que não. Isso no serviço público, um servidor público que faça isso é passível, inclusive, de demissão. Ele não pode, ali é um manto sagrado, é uma instituição sagrada para ele. Ali onde ele trabalha, ele se dedica ao público. Jamais poderia utilizar esse espaço para satisfazer seus desejos eróticos. Não vou entrar no mérito ali se foi ou não estupro, o que for. Eu não sei nem do que tu está falando. Foi uma pergunta hipotética. Eu só fiz uma pergunta. Só fiz uma pergunta hipotética. Não é isso que eu estou perguntando. A questão é a seguinte: se não foi estupro, então ela também é culpada, ela também deve ser, digamos, demitida, né? Então não caberia, porque os 2 ali são candidatos. Ele é prefeito e ela a vereadora. Se não foi estupro, os 2 não devem ser eleitos, pelo menos, né? Por isso que eu te falo que parece um reality show. Tem até edredom, gente. Olha só, tu vai para uma eleição, como é que tu vai?
É muito louco, né? Daí tu tem até cena, e tem gente que defende, né? A coisa Sim. mais estranha é dizer, se fosse eu também faria, entendeu? É muito louco isso. Nós estamos, esse final de semana também, teve um caso de um candidato a vereador que ele prometeu, ele publicou em rede social que ele compraria o voto da pessoa, alguma coisa desse gênero, entendeu? E publicou como se fosse algo normal. Não é normal, né? Nós temos que voltar o processo democrático para onde ele estava, né? Que é a racionalidade. E, Marcos, você é uma pessoa bem sofisticada, tem ideias bem claras, e eu gostaria de saber, uma pessoa simples, que talvez não tenha tanto conhecimento, não tenha como analisar as tuas propostas de uma forma tão clara como a gente está falando aqui, para o nosso público que está entendendo, o que você diria para essa pessoa para convencê-la a votar no Marco Buzzi? Então, Francisco, essa pessoa, primeiro, é o que eu faço cada vez que eu abordo um cidadão. Pesquise a respeito, independente de quem vai votar. Você deve pesquisar o seu candidato. Você não pode ir porque alguém está indicando, porque alguém é conhecido, não. Porque você acredita que aquela pessoa tem o perfil para estar lá na Câmara de Vereadores ou para estar lá no gabinete do prefeito municipal. Nós precisamos disso, nós precisamos de pessoas preparadas para gerenciar o município de São José. São José tem ficado atrasada há anos. Ela nunca saiu do lugar, né? Ela vai sempre atrasada. E essa pessoa simples, o que eu posso dizer? Procure conhecer, às vezes a pessoa é simples, mas ela tem aquele sexto sentido de ver a verdade nos olhos do candidato. Peço que faça isso, peço que me procure para conversarmos, tirar todas as dúvidas. Eu sempre trabalhei com o público. Eu gosto disso, eu gosto de ter esse trabalho. Então, me chama que eu vou conversar com você. Vou tirar todas as suas dúvidas. Pode ficar garantido, pode ficar tranquilo. Eu estou aqui para defender os seus direitos. E você está aí para trabalhar, e você se candidata para trabalhar por eles. Né? Sim, então, exatamente isso. É uma pessoa que está preparada para trabalhar por eles. Se eu não quisesse, só relembrando, se eu não quisesse, continuava lá no meu cargo. Ficava lá trabalhando no conforto do ar-condicionado, na frente da minha máquina, do meu computador. Não ia querer sair das ruas para conquistar você a trabalhar para um projeto novo para São José. Um projeto político sério, honesto e inteligente para o nosso município. E a pergunta que eu acabo todas as minhas lives, está acabando o nosso tempo, Sim. O que nos falta para sermos livres? Gente, antes de você responder, para você poder pensar na pergunta, quem tiver mais alguma pergunta para fazer para o Marco Buzzi, pode mandar nos comentários. Milagrosamente eu estou conseguindo ler, tá? Normalmente eu fico aqui assim, ó, quase colocando a testa dentro do celular, mas estou conseguindo ler o que está sendo escrito hoje. O que nos falta para sermos livres, Marco? Educação. Falta educação para sermos livres. Só com a educação vamos construir um cidadão consciente dos seus direitos e das suas garantias. E consciente das suas responsabilidades, é claro. Só com a educação que vamos formar uma sociedade livre, justa e humanitária. Muito bem. Meu querido, eu não sei como agradecer. Quero deixar esse espaço agora para você falar alguma pergunta, falar algum assunto que eu não perguntei, pedir o voto das pessoas que estão aqui, obviamente, conversar com elas. A palavra é tua. Francisco, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, conversando com você, tirando as dúvidas dos internautas, né, para essa eleição. Nós precisamos, como eu falei antes, enfatizar isso. Eu sempre falo, pode até não votar em mim, mas pesquise o seu candidato. Vá atrás do perfil dele, vá atrás do currículo dele. Qualquer emprego, você como empresário, quando vai
empregar alguém na sua empresa, você vai olhar o currículo, você vai olhar por onde ele já passou, qual a fama dele, né? Você precisa se cercar de toda a garantia, que não é garantia, claro, mas de toda forma ali para saber se vai ser um bom funcionário ou não. Por isso eu peço a todo cidadão, pesquise o seu candidato, analise as propostas deles, e mais importante do que as propostas, analise a índole dele. Nós precisamos de pessoas de bem lá na Câmara, pessoas que estão correndo atrás e que sabem a responsabilidade que vão ter que assumir em janeiro de 2021. Tu já tem candidato para prefeito? Oi? Tu já tem candidato para prefeito? Claro, já tenho. Eu estou com o Moacir da Silva, nosso candidato, número 12. Uma pessoa excepcional. Ele é de uma humanidade assim sem tamanho, um coração tão grande e de um carinho assim pelas pessoas que me chamam muito a atenção. Meu querido, muito obrigado. Vou pedir o voto então aqui, ó, na ordem lá na urna, você vai escolher primeiro o candidato a vereador. 12555 e depois você vai escolher o candidato a prefeito, que é o número 12, Moacir da Silva. Muito obrigado a você. Pessoas que defendem o SUS, as pessoas estão pedindo várias coisas aqui. A Mônica veio dizer que só veio na live pela nossa beleza. Obrigado, Mônica. E olha que eu nem fiz chapinha nem nada hoje, né? Dei uma batidinha no cabelo e vim. Gente, todo mundo que veio, muito obrigado pela participação de vocês. Marco, obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição de conversar com as pessoas da minha rede. Muito obrigado mesmo. Desejo muita sorte nessa caminhada. Espero te ver no dia 1º de janeiro na Câmara aqui de São José. E precisando de mim, pode contar também, tá bom? Muito obrigado, tá, Marco? Muito obrigado. Obrigadão. Até. Boa noite. Tchau.